Olá, irmãos, boa noite a todos, boa noite. Vamos mais uma vez, com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Terminei agora recentemente, ontem, o Evangelho de João, e agora vamos entrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer essas exposições bíblicas, esses estudos. Então eu começo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, como a gente tem sempre feito, lendo versículo por versículo e estudando as Escrituras, meditando nas Escrituras. Então, Atos dos Apóstolos, vamos se dizer que Atos tem algumas divisões de separação. Os primeiros capítulos se inicia a igreja de Cristo, ela é inaugurada no capítulo 2, e a pregação do Evangelho começa por Jerusalém, igual os discípulos, olha, ficar lá em Jerusalém, que até já é revestido de poder. Após este ato que aconteceu da descida do Espírito Santo, a igreja se fortalece através do Espírito Santo, e quando houve a perseguição para com a igreja primitiva perseguida, e ali o Evangelho se espalha, por todo o mundo, mas a peça principal da mensagem do Evangelho chegar aos outros lugares foi através do apóstolo Paulo. Isso nós vamos ver mais na frente. Resumindo, fazendo um resumo do livro, esta Atos dos Apóstolos foi escrito por Dr. Lucas, que é o Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Vamos se dizer que é uma continuação que o discípulo Lucas, evangelista Lucas, que ele não era apóstolo, andou muito, principalmente na segunda viagem missionária com o apóstolo Paulo. Provavelmente, tudo o que se indica, era o médico auxiliar do apóstolo Paulo. E Lucas ele não andou com Cristo. Lucas era um gentil. Ele era um gentil, além de ser um gentil, ele, por esse motivo, ele faz um relato, um escrito, diz a história, tudo que se diz dentro das Escrituras. O Lucas, Dr. Lucas, o evangelista Lucas, ele vamos se dizer que ele faz uma pesquisa, Se nós formos vermos, ele teve o apoio do apóstolo Paulo, e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, assim como ele também escreveu o Evangelho de Lucas. Então, aqui no capítulo 1 vai falar sobre a ascensão de Cristo, onde o Senhor Jesus falou para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder. E do versículo 15, do versículo 15, Matias assume o lugar de Judas Iscariotes. Fiz o primeiro relato a Teofilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Então, Lucas, ele faz um relato, de tudo do que aconteceu, das pesquisas que ele fez, e se entrega para Teófilo, até o dia que Jesus foi levado ao céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. Então, quando o evangelista Lucas, ele diz que ele, após ter dado todas as instruções, está falando aqui de Jesus, até Jesus ter dado toda
as instruções para o apóstolo, para os discípulos, para aqueles especificamente vamos falar 11, né, que um se perdeu no meio do caminho, o qual eu costumo dizer que Jesus chama 12 para como discípulos, mas na verdade só ficou 11 daqueles 12 que um se perdeu no meio do caminho, os quais também depois de ter morrido apresentou-se vivo com muitas e inconstantes provas, sendo visto pelo período de 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Isso é interessante, irmão, porque Jesus ele ficou por espaço de 3 anos com os discípulos, ensinando desde o chamado, discipulando, ensinando. E qual que era, o que os apóstolos tinham que daqui para frente levar e conduzir a igreja? A respeito de testemunho. Os discípulos, os apóstolos, eles eram testemunhas vivas a respeito de Cristo. É por isso que nós costumamos dizer que fora os apóstolos que Cristo escolheu, não existe mais apóstolos, né? Os apóstolos que surgiram por aí são todos falsos. Por quê? Porque apóstolos, eles são testemunhas oculares de Cristo, totalmente, né? Nós podemos colocar apóstolo como os enviados, né? Olha, eu sou apóstolo, mas estou aqui para pregar o evangelho. Agora, como fundamento da igreja, né? Por quê? Porque o fundamento da igreja é Cristo, isso é óbvio, mas nós vivemos sobre as doutrinas apostólicas. Essa é a base e o fundamento da igreja. Agora, se levanta um apóstolo por aí, se auto-intitula apóstolo, esses não são apóstolos, são falsos apóstolos. Os verdadeiros apóstolos foi aqueles que Cristo escolheu. Esses são os verdadeiros apóstolos. Nós estamos construindo sobre as doutrinas apostólicas, sobre aquilo que Cristo ensinou para os apóstolos. E a questão apóstolo é testemunhas oculares. Eles foram testemunha desde o momento que eles foram chamados pelo Senhor, foram discipulados, ensinados, viu Cristo vivo, foram testemunhas oculares dos milagres, o que Jesus fez. Jesus foi para a cruz do Calvário, viu Cristo morto, viu ele sepultado, viu ele ressurreto depois da ressurreição. Você vê que o texto fala aqui por espaço de 40 dias. Aí você vai perguntar, e o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, ele foi um homem chamado por Deus para apóstolo dos gentios, né? Ele é uma testemunha ocular de Cristo? Sim. Quando em Atos 9 ele tem um encontro ali no caminho de Damasco, ele foi testemunha ocular de Cristo. Cristo ali se revelou ali para o apóstolo Paulo. Então, se for outro termo, apóstolos, dos apóstolos que tem aí, você pode descartar eles, que eles não são apóstolos, eles são falsos apóstolos, eles não são testemunhas oculares. Claro que nós estamos aqui testemunhando de Cristo, nós estamos aqui falando do amor de Cristo, mas apóstolo mesmo, só existe esses 11, porque um se perdeu no meio do caminho. E acerca da ocasião, estando comendo com eles, ordenou que não vos ausentei de Jerusalém, mas antes esperai a promessa do meu Pai, o qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, e vós sereis batizado com o Espírito Santo, dentre poucos dias, né? Vamos entender aqui. O Senhor Jesus deu ordem ali para os discípulos, falou assim, olha, ficai em Jerusalém, que até do alto vocês vão ser revestidos de poder. Quer dizer, Jesus estava falando sobre a descida do Espírito Santo, que ele iria inaugurar a igreja. Tem uma coisa aqui interessante. O versículo 5, pois João batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentre poucos dias. Irmãos, ele está falando aqui que
e sereis batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, você vai se revestir do Espírito Santo, daquilo que todo cristão que é salvo em Jesus Cristo, ele recebe o selo e a promessa do Espírito Santo. João, o versículo 6, aqueles que haviam reunido, perguntando, Senhor, restaurará neste tempo o reino de Israel? O que os judeus, o povo de Israel tinha esperança? Nós sabemos que os romanos subjugava, reinava sobre os judeus. Então, eles tinham esperança que quando Cristo viesse, eles se libertavam dos romanos. Só que Jesus, quando eles perguntaram isso, eles pensando que Jesus viria estabelecer, né, viesse um rei político e assentasse num trono e reinasse com mão de ferro e tirasse a opressão sobre os romanos. E ele vos disse, não vos importa saber o tempo ou época em que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Então, quando Jesus dá essas últimas ordenanças para os discípulos, e disse, olha, ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder, e sereis as minhas testemunhas. Quer dizer, como eu já falei, os discípulos, a igreja primitiva foi testemunha ocular de Cristo, de tudo que Cristo fez. De tudo que Cristo realizou, os discípulos eram testemunhas oculares. E depois disto, depois lhe disse isto, vendo eles, foi levado às alturas, numa nuvem, e recebeu, e cobrindo aos olhos. Quer dizer, depois Jesus de ter ressuscitado, por espaço de 40 dias, aqui nesse momento Jesus dá as últimas instruções para os discípulos. Esse era o relato que Lucas está relatando. E nesse momento Jesus ele vai na sua ascensão. O que é ascensão? Retirada daqui da terra para o céu. Só que tem algo que eu quero falar aqui, que é aquilo que eu creio, né? Não sei se você vai concordar, mas é aquilo que eu creio. Estando eles com os olhos fixos no céu, quando ele subia, de repente junto dele puseram-se 2 homens vestidos de branco. Quer dizer, 2 anjos vestidos de branco. Aqueles 120 irmãos estavam olhando para o céu e vendo Jesus se retirando da terra e acenando para o céu. Olha o que os anjos dizem, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que entre vós foi levado ao céu, há de vir, e assim para o céu viste vir. Então, aqui, esses anjos, eles falaram a respeito da segunda vinda de Cristo. Quer dizer, Cristo veio de forma humana, como a nossa, cumpriu os propósitos do Pai, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou à direita do Pai, da onde ele estava, e ele fez uma promessa que voltaria. Como é que ele vai voltar? Ele vai voltar da mesma forma que ele foi. Ele vai descer do céu, né, com grando e brando sobre as nuvens, e vai levar o seu povo. Só que Jesus aqui, ele não virá de uma forma secreta, né? A Bíblia não ensina este ensinamento nas Escrituras de arrebatamento secreto. Ele virá sobre as nuvens do céu, aonde todo olho virá, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ele virá aonde todo olho verá. Assim como também está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, né? Aonde que quando Cristo vir, quer dizer, primeiro acontece a ressurreição e depois ele virá arrebatar
os seus escolhidos. O versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, e vindo do monte, chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. E tendo chegado, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, estavam presentes Pedro, Tiago, João, quer dizer, Tiago, esse Tiago aqui ainda mais na frente ele foi decapitado, foi morto por Herodes, que era irmão de João, né, que era pai, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, André, que era irmão de Pedro, Filipe, Tomé, né, um incrédulo, Bartolomeu, Mateus, que era um cobrador de imposto, Tiago, que esse mesmo Tiago, que era 2 Tiago, esse provavelmente seria o irmão do Senhor, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o filho de Tiago. E todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então aqui, até aqui o versículo 14, foi o relato que Lucas está relatando a respeito do princípio da igreja primitiva, após Jesus ter subido a ascensão. Agora aqui entra quando Pedro ali se levanta entre eles e coloca outra pessoa, um substituto no lugar de Judas. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era quase 120 pessoas, né? Aqueles mesmos irmãos que viu Jesus assentando aos céus. Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo diz pela boca acerca de Judas, que foi guiado daqueles que prenderam a Jesus. Então, é interessante que aqui Judas, Pedro faz uma declaração que estava no Velho Testamento, que se cumpriu na pessoa de Judas Iscariotes, o qual se iria levantar contra o Senhor, queria trair ele, entregar ele para ser condenado. Ele foi condenado, ele foi contado conosco, participou deste ministério, ora, deste adquiriu um campo como recompensa do pecado. Jogando-se ele de cabeça, partiu ao meio todas as entranhas que se derramaram. E todos os que habitavam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que a própria língua, um campo se chamava a Caldema, e isto um campo de sangue. Pois no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem habita. E tome outro em liderança. Portanto, era necessário que todos os homens que convinham convosco, todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, começando desde o batismo até João, até o dia entre que foi levado ao céu, um deles esteja conosco e sirva de testemunha da ressurreição. Olha que coisa interessante, irmão. É por isso que nós dizemos que nós vivemos sobre as doutrinas apostólicas, sobre aquilo que Cristo ensinou para os discípulos, doutrinou os discípulos, nós também devemos viver sobre as doutrinas apostólicas, sobre aquilo que Cristo nos ensinou, né? Se Jesus nos ensinou batizar, nós temos que batizar. Se Jesus nos ensinou aos discípulos e através dos apóstolos ensinou nós que nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar o evangelho. Olha que interessante ali, começando desde o batismo, quer dizer, foi do chamado dos discípulos até o dia em que entre vós foi levado ao céu, e um deles deseja conosco que sirva de testemunho de sua ressurreição. Indicaram, pois, José chamado Barsabás,
que tinha por sobrenome o justo Matias. Então oraram dizendo: Tu, Senhor, conhecedor dos corações e de todos que mostram que destes dois escolhestes, para que tome parte do nosso ministério e apóstolos, e que Judas, que se desviou para ir pelo seu próprio lugar, lançando a sorte, caiu sobre Matias, que por unanimidade foi contado entre os 12. Então, Matias agora, ele é contado no lugar de Judas Iscariotes. Amém, meus irmãos? Tenham uma boa noite. E amanhã nós vamos falar de Atos capítulo 2. Vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. Quero falar algo aqui que tem algo muito assim meio contraditório, que fala a respeito da descida do Espírito Santo, enfim. Mas vamos deixar para amanhã. E amanhã a gente vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Então nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o último capítulo, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe.